porque muitas pessoas punem seus entes queridos com o silêncio e a ignorância. Ignorar é uma quebra deliberada de comunicação iniciada por uma das partes, enquanto a outra parte geralmente não quer esse cenário. E, como resultado, a pessoa ignorada passa por um estresse extremo. E quanto mais importante for para nós a pessoa que decidiu recorrer às táticas de ignorar, mais pesado será nosso estado psicológico. Porque isso acontece. E existe uma cura para esse fenômeno. É possível suportar calmamente o silêncio no ar e o que o silêncio nos diz tão alto. Quando você se encontra em uma situação de ignorar, deve, antes de tudo, entender o principal. Isso é feito intencionalmente e com um determinado objetivo. E há apenas dois objetivos possíveis para o ato de ignorar. O primeiro objetivo é romper completamente o contato com uma pessoa em um relacionamento consciente e saudável. Não há lugar para evasão e silêncio. Todo ato de ignorar é uma manifestação de uma comunicação não saudável. Mas, infelizmente, os relacionamentos humanos são tão complexos que, às vezes, não há outra saída. Especialmente no caso de alguém querer colocar um ponto decisivo no relacionamento e a outra pessoa se recusar a fazê-lo. Se você entender repetidamente, verbalmente ou por escrito, que a pessoa não quer se comunicar, ignorar será o último e mais desesperado grito. O segundo objetivo é a manipulação. Talvez esse tipo de ignorar seja o mais comum. Não se trata de um ponto, mas de um tipo de pausa que imita um rompimento total. Ciente das propriedades dolorosas do isolamento comunicativo, a pessoa que ignora fica deliberadamente em silêncio para causar um determinado efeito. É como se ela estivesse usando a dor como uma mensagem e tentando transmitir algum tipo de mensagem. O único problema é que os seres humanos não têm habilidades telepáticas. Portanto, eles não podem ler os pensamentos dos outros. Portanto, a mensagem principal é a última coisa que foi dita antes do ignorar ser ligado. Se, é claro, ela foi dita. Nesse caso, ignorar serve como um intervalo para que o pensamento se enraize e mude a opinião e o comportamento de quem está sendo ignorado. E, mais uma vez, isso é manipulação. Independentemente dos propósitos nobres a que possa servir, o fato permanece. Uma pessoa manipula a outra para que seu comportamento se adapte a determinados padrões. Essas medidas não têm sentido no caso de uma pessoa madura e consciente. Ela sempre tem sua própria opinião. E ela só é corrigida por meio de comunicação, conversas e acordos com outras pessoas. Entretanto, é difícil estar em um estado de consciência o tempo todo. É por isso que métodos muito duros e rudes, como ignorar e dar uma explicação, são constantemente encontrados. E isso às vezes causa uma dor insuportável. Tanto que as pessoas literalmente não conseguem encontrar um lugar para si mesmas. Em alguns casos, o trauma acaba sendo tão profundo que somente a terapia psicológica pode ajudar a lidar com ele. Os sentimentos dolorosos da negligência variam de pessoa para pessoa. Normalmente, sua intensidade varia do estado de picada leve se estivermos falando de condições sem importância, a um tormento ardente e doloroso. Se formos ignorados por alguém importante para nós, a questão é que nos tornamos emocionalmente ligados às pessoas por meio da comunicação. E essa comunicação é bidirecional, dizemos algo, recebemos uma resposta, respondemos em troca, e assim por diante. Assim que essa cadeia é quebrada e não há resposta, nos encontramos em um estado de vácuo. É esse vácuo que começa a enviar sinais de alarme na consciência. É ainda mais difícil se não entendermos a mensagem que o ignorar está nos transmitindo. Mesmo que ela seja explícita e inequívoca, o pânico nos impede de enxergá-la. A única maneira de evitar cair na armadilha de um manipulador que usa o ignorar como ferramenta de controle é colocar as coisas em perspectiva com calma e sobriedade. Faça perguntas a si mesmo e responda-as honestamente. Isso é realmente manipulação? Se você está sendo ignorado, então há algo errado com seu relacionamento. Talvez você tenha recebido um sinal eloquente de que o relacionamento acabou. E então seria sensato admitir isto para si mesmo. A dor, é claro, não desaparecerá instantaneamente, mas você deixará de se torturar com esperanças injustificadas. Um psicólogo pode ajudá-lo a superar o rompimento. Não tenha medo e não hesite em procurar a ajuda de um especialista. Essa é exatamente a situação em que você mais precisa de apoio. Até que ponto você está disposto a mudar seu ponto de vista? Eles estão tentando controlá-lo de uma forma que não é do seu interesse. Pense bem os prós e os contras. Lembre-se de que nunca podemos agradar a todas as pessoas. E a primeira pessoa de quem precisamos cuidar é de nós mesmos. 4. Se você não encontrar uma resposta clara, saiba que o motivo ainda existe. Se você conseguirá descobrir é outra questão. Nem todas as ações das pessoas são lógicas e explicáveis. Afinal de contas,
A alma de outra pessoa é a escuridão. Mas, de qualquer forma, não silencie sua ofensa e perplexidade. Tente se expressar pelo menos no papel, mas é melhor conversar com alguém vivo e compreensivo, que não vai ignorar e julgar. Talvez você encontre um amigo assim em seu ambiente. É provável que você esteja em um relacionamento tóxico, quando o segundo parceiro, sem explicar nada, usa propositalmente a ignorância, para que você seja atormentado por suposições. E essa técnica funciona. Mas será que você precisa de um relacionamento com um manipulador? Afinal de contas, esse cenário está fadado a se repetir em um círculo. E, muitas vezes, a única maneira de sair dessa situação é encerrar a comunicação de uma vez por todas.